Oi galera, sou Daniel Oliveira e agora nós vamos para a parte de domingo da lição dessa semana. O tema da lição dessa semana é os 7 mergulhos e o texto-chave se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado e sua pele se tornou como a de uma criança. Essa história aconteceu possivelmente na época em que Jorão, filho de Acabe, reinava em Israel. Apesar de Assíria ter estado muitas vezes em guerra contra Israel, as duas nações estavam em paz nessa ocasião. Leia em sua Bíblia o texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, do 1 ao 3, versículo do 9 ao 16, versículo 21, 22 e do 25 ao 27. Você vai saber como Deus ensinou importantes lições de humildade ao grande homem usando as pessoas mais improváveis. Enquanto lê o texto bíblico, preste atenção em detalhes que são novos para você e circule as diferentes pessoas na história. Que características internas você percebe na serva da esposa de Naamã? É aquela que gosta de ajudar. Eu coloquei assim: em Naamã, aquele que precisava de um milagre de Deus. Em Eliseu, aquele que se fazia instrumento de Deus para realizar milagres. Nos servos de Naamã, aqueles que acreditavam em milagres. E em Geazi, por último, como aquele que se aproveitava de um milagre para crescer financeiramente. E por querer levar vantagens na história de Naamã, a lepra de Naamã passou para Geazi. Aí outra pergunta que eu vi lá foi assim: que título você daria se essa história fosse transformada em um filme? Eu pensei e coloquei o Milagre do Rio. Porque foi o milagre dele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Que semelhança você vê entre os personagens bíblicos da história e as figuras públicas atuais? Semelhanças idênticas. Que outras personalidades modernas podem hoje ser comparadas aos personagens bíblicos? Os pastores que oferecem milagres em troca de dinheiro, obreiros humildes que, assim como aquela menina, trabalham pela cura e a libertação das pessoas. E tem também aquelas pessoas que se deixam ser usadas por Deus para fazer milagres, como Eliseu. Sabe, amigos, Naamã estava mais disposto em comprar a cura do que obedecer a Deus para ter a cura. Naamã tentou pagar Eliseu pela cura, mas ele não quis e falou a Naamã: de graça recebi e de graça dou. Hoje queremos obedecer a Deus da nossa maneira, e não da maneira que Deus pede. Pense nisso e reflita. Então, galera, essa foi a nossa lição de domingo, da parte de domingo. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.